Olá, eu sou a Anne Alves, corretora da 4 Real Estate, licenciada pelo estado da Flórida. Hoje estou aqui com a Fernanda, que trabalha na Larson. Ela é representante do departamento internacional aqui da Larson. O que é a Larson? É um escritório de contabilidade e a gente vai fazer um bate-papo explicando como é que funciona esse negócio de empresa jurídica, LLC. E a Fernanda é a pessoa mais capacitada, é a que eu indico todos os meus clientes. E ela vai poder tirar um pouquinho das dúvidas. A gente vai fazer um bate-papo bem legal. Espero que vocês gostem. Fê, muito obrigada por fazer esse vídeo com a gente. Prazer, sempre um prazer. Muito obrigada. Então conta um pouquinho pra gente, porque os clientes chegam aqui na minha mão e falam assim: Anne, eu escutei falar que eu preciso abrir uma pessoa jurídica para comprar uma casa. Por quê? Por que a gente recomenda comprar na pessoa jurídica? Na realidade, a pessoa jurídica acaba sendo o mais próximo que a gente pode ter de vantagens para um não residente, vantagens assimiladas a um residente. Dentro de inúmeras vantagens que a gente tem na LLC, a gente, Anne, normalmente costuma listar algumas das mais importantes, tá? A primeira delas é que em uma LLC você consegue discriminar todos os sócios daquela empresa e com isso minimizar o seu estate tax, que é o nosso imposto de sucessão. Aqui em solo americano, um não residente tem uma isenção desse imposto que é muito baixa. A gente está falando de $60 mil apenas. Diferente de um residente que tem mais de 11 milhões de dólares em isenção. Então, o planejamento da LLC ela acaba acontecendo para que dentro de uma mesma estrutura eu coloque aquela família primária, né? Marido, esposa, enfim, toda aquela cadeia de família primária e eu consiga minimizar com isso o imposto de sucessão. Porque na LLC, de fato, a alíquota do imposto de sucessão ela não vai incidir, tá, sobre o valor total de mercado, né, o valor total do ativo na LLC, ela vai incidir sobre a cota de quem se ausentou, de quem faleceu. Entendi. Então se tem 4 membros... Exatamente, vai incidir sobre 25% daquela LLC e não de fato sobre o valor total. Outra vantagem que eu julgo extremamente interessante é a liability, é a responsabilidade limitada. A LLC protege o investimento, então, em um caso de um processo judicial, alguma situação de fato mais grave... Sim, que aqui é bem comum, acontece, né? São processos o tempo inteiro, né? Os sócios, eles não são atingidos nessa linha, né, de responsabilidade civil, óbvio, salvo algumas exceções, né, como em todos os casos. A gente tem também uma LLC de 2 sócios ou mais, a isenção do FIRPTA. O FIRPTA, o que é? Né? Bem interessante. Eu gravei um vídeo também sobre o FIRPTA, tá aí no meu canal do YouTube, procura aí, porque dá uma explicadinha assim, simples, mas tem um vídeo explicando somente sobre o FIRPTA aí. Sim, e para os corretores é muito importante, né? Uma vez que você está comprando, ajudando o seu cliente a comprar e vender imóveis, quando você trabalha com um não residente, muitos deles não sabem que no momento da venda desse imóvel, ele sendo um não residente ou uma empresa estrangeira, ele tem uma retenção de 15% do valor bruto de venda. Então, a LLC Sociedade evita essa retenção de 15%. Então a retenção de 15% para estrangeiro não ocorre... Em uma LLC Sociedade. Não adianta... Tem que ter 2 pessoas, mínimo de 2 pessoas. Então tem gente que abre... Eu, inclusive, já tive um cliente que ele não comprou comigo, comprou na LLC e só tinha um membro. Não adianta nada. Então, por isso que a gente precisa de uma pessoa que sabe trabalhar. Por isso que eu recomendo muito a Fernanda, gente. É muito importante. Eu que agradeço, Sônia, a oportunidade. Muito obrigada por conceder esse minutinho para a gente conversar um pouquinho sobre contabilidade. Sim, é fundamental, sem dúvidas. Então, você já deu aí 3 itens que são... que já batem, né? Você tem... Sim, são os maiores benefícios. Normalmente, Anne, é muito importante a gente salientar para o cliente que cada cliente tem uma especificação. O planejamento ele não é igual, ele depende das necessidades de cada um. Então, eu falei um pouquinho sobre a LLC, mas eu posso ter um cliente que ele vai ter uma corporação, o outro vai ter uma LLC, o outro eu vou abrir um offshore para ele. Então, depende, eu preciso analisar cada caso. Você bate um papo com o cliente para entender... Para poder você sugere qual que é o melhor caminho que ele deve seguir, né? E outra coisa, para abrir a LLC, no Brasil eu sei que abrir uma empresa é uma dor de cabeça, para abrir, para fechar.
É um processo difícil? De jeito nenhum, é super simples. Essa burocracia que a gente tem no Brasil é que, de fato, a gente não tem quase nenhuma. Uma LLC, para ela ser aberta, eu faço a aplicação perante, né, o estado da Flórida. A gente tem uma aprovação aí em aproximadamente 3 dias a 5 dias. E a documentação ela vai demorar aí em torno de 7 dias para ser gerada, tá? Então é um processo extremamente simples. O CNPJ acaba demorando um pouquinho mais, mas também depende de caso a caso, em torno de 10 dias. Vou dar um panorama. Sim, claro. Um pouco mais abrangente, em torno de 10 dias, tá? Super simples. Importantíssimo, tá? Vocês não precisam estar aqui para abrir a empresa. Gente, isso é muito importante. Sim. A gente consegue fazer tudo remotamente, o que para mim é incrível, né? Se eu estou lidando com um não residente e ele de fato não está aqui em solo americano, ele acha que isso é um empecilho para que ele possa abrir a pessoa jurídica dele aqui, e não é. Que legal. Tá vendo? Tem muitos detalhes que quem não mora aqui não sabe dessas coisas. Então, por isso que é muito importante uma empresa consistente, renomada aqui no mercado e uma profissional que saiba o que ela está fazendo, porque infelizmente hoje aqui em Orlando tem muita gente que faz de tudo e na verdade não sabe nada. Então por isso que eu recomendo de olho fechado a Fernanda, a Larson, porque vocês realmente vão estar em boas mãos. Muito, muito, muito obrigada. E lembrando, a gente vai analisar o seu caso em concreto e montar um planejamento que é ideal para você. O seu planejamento nem sempre vai ser igual o do João, do Maurício, vai ser totalmente diferente. Ele é extremamente personalizado para o que você deseja e para as suas necessidades. Fê, muitíssimo obrigada. Gente, espero que tenha ficado claro. Caso vocês ainda tenham dúvidas, tenham perguntas, eu vou deixar todas as informações da Fernanda, aqui da Larson, aqui no vídeo. Mas se você estiver vindo para Orlando, quiser tomar um café, esclarecer qualquer dúvida, a gente vem aqui no escritório, marca um horário com a Fernanda. Tenho certeza que vai ser um maior prazer recebê-los aqui. E não esqueça de dar seu like aí no vídeo, dar um subscribe no canal. Meu e-mail, telefone, tá tudo de fácil acesso aí. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.